Eu observo que a maioria das famílias, elas têm uma negação e um tabu de trazer esse assunto da prevenção dentro de casa. E é como se fosse algo distante, assim, algo que tipo... Eu não vou deixar minha filha andar sozinha na rua, eu não vou deixar ela... Como se ela estivesse vulnerável somente fora de casa, e a gente sabe que não, né? Como que você faz essa abordagem dentro do consultório? Se você faz já nas primeiras sessões, você faz diretamente para o adolescente, ou você traz as formas até para observar, porque dependendo a educação, né, que a gente observa, assim, que as relações entre pais e filhos, a gente observa que já tem uma intimidade, já tem um certo tipo, assim, já de razões para essa criança realmente estar sendo bem cuidada e protegida e orientada. E outras relações não. Tem muitos tabus, muito silêncio, muito afastamento. Então essa criança, ela tá meio sozinha, ou esse adolescente tá meio sozinho. Então você observa primeiro para trazer as informações e você, em que momento que você aborda a prevenção do uso sexual por adolescente no consultório, assim. A gente tem uma sequência que a gente aprende durante a faculdade, né? Uma sequência de entrevista, e a consulta do adolescente, ela é sempre em 2 momentos que a gente fala. Nem é 2, é 3, né? Mas na literatura tá 2. Mas a gente atende esse primeiro momento com a mãe, com o familiar, porque você tem que pegar as coisas da infância que eles não lembram. Às vezes nem as mães lembram, né? Pesou quanto, mediu quanto, enfim, teve algum problema quando era criança, já fez cirurgia não sei que data, enfim. Mas as questões íntimas a gente faz no momento com o adolescente sozinho. Então a gente pede pro familiar se voltar na recepção e fica nesse momento, porque ele precisa de um espaço que seja seguro para ele confiar em você. Então a gente vai fazendo esse vínculo à medida que tá aí nessa conversa, e eu gosto de dizer que eu vou comendo pelas beiradas, assim, sabe? Primeiro eu vou perguntando as amizades, depois eu pergunto o que faz pro lazer, se já rolou alguma coisa de se apaixonar. Eu vou perguntando mesmo, abertamente. E aí depende do momento que esse adolescente tá, porque eles falam. Quando eles se sentem conectados com a gente, eles falam. E falam a verdade. É muito bonito isso na adolescência, né? Eu gosto de dizer que eles não são mini adultos e não são mais crianças. Mas eles ainda têm essa inocência, essa ingenuidade de falar mesmo o que eles pensam. A verdade, a pureza. Então, eles contam como é que é. Eu pergunto, como que é a relação do seu pai com a sua mãe? E aí a verdade aparece. Aí você já vai notando se pode abordar a questão com os pais também ou não. Porque assim, a gente não precisa quebrar o sigilo e falar de orientação sobre as questões íntimas do adolescente e ter que contar para os pais. Não precisa. Porque tem algumas mães que falam assim, eu sou muito amiga, pode falar tudo na minha frente. Não é assim, porque você não vai falar tudo da sua intimidade para sua filha. E se você dá essa liberdade, também não é bom, né? Eu tenho essa experiência dentro da minha casa. Um dia, elas vieram me fazer uma pergunta que eu fiquei assim, peraí, né? Aqui tem um limite aqui, né? Tipo, qual a posição que você prefere? Não. A gente pode conversar de tudo, mas isso tem a ver com a minha intimidade. Então, isso não é algo que você precisa saber. Então, a gente tem que saber até onde é tão amiga assim, né? Só que algumas mães até se misturam um pouco, né? Nessa... eu quero que ela conte pra mim, então vou contar de mim. Não, a gente tem que ter a tal da privacidade, né? Sim. Que tanto se questiona isso. Então tem um momento de maturidade de cada adolescente. Eu gosto de dizer, a gente divide a adolescência 10 anos e 12, é o inicial, 13, 14, 15, intermediária ou média, e depois 16 até 19 em diante é a final, né? Porque são muito diferentes. Muito diferente. E aí, cada ano é muito diferente. Então, deixar uma garota, tanto faz, de 16 anos ir pra longe de você, eu acho isso muito arriscado, sabe? Eu sou totalmente contra esses intercâmbios que mandam os filhos pra fora com essa idade. Por quê? Porque o garoto de 17, de 18, vai ter muito mais maturidade. É muito fácil influenciar um cérebro que ainda tá em desenvolvimento. Principalmente a área, né, que é a área aqui pré-frontal, que é responsável por frear as coisas, né? Tá, isso é bom pra mim ou isso é ruim pra mim, né? Avaliar as consequências. Consequência, né? Então, não é uma coisa que existe no vocabulário de adolescente, né? Ele não vai pensar numa consequência, né? Então, é esse momento de saber aonde abordar, eu digo que é pelo comportamento. Se você observar o comportamento do seu filho, você vai saber o que você precisa, se tá na hora, se não tá, o que você já pode ou não pode. Eu gosto de dizer assim, tá horas no banheiro.
Já sabe que tá acontecendo Tá. alguma coisa lá. Mas Trancou assim- a porta. Mas assim, Giane, algumas coisas precisam ser ditas, né? Tem até uma frase que eu gosto de... que é o óbvio precisa ser dito, né? Aham. Precisam ser ditas, porque, por exemplo, se a criança está fazendo um trajeto sozinha, né, ali, indo de casa para a escola, você precisa trazer as hipóteses para que, se vier a acontecer, ela saiba como, porque não dá para esperar, né, ai, alguém me abordou e aí o que eu faço? Não, peraí, antes de que aconteça, precisa ser falado, né? E aí você faz algum tipo de orientação para os pais, ou você mesmo já vai? Os pais não fazem esse tipo de preparo, não fazem. Tanto que a gente pega sempre o depois do que aconteceu, né? Vou dar um exemplo claro. A menina queria sair numa lanchonete com o garoto, e depois da lanchonete o garoto convidou ela para passar no apartamento. Ah, eu queria tomar água. Vamos subir no AP? Sabe? E aí, óbvio que aconteceu algo ruim que não era pra acontecer, e aí chegaram no consultório depois que aconteceu. E aí eu perguntei, né, pra mãe, mas quando você permitiu que ela fosse no lanchonete com o garoto, sozinha, você orientou ela que ele podia convidar ela pra passar no apartamento, que ele ia tentar ficar sozinho com ela? Você conversou sobre essas questões ou só deixou ela na lanchonete e pronto? Né? Que é exatamente o que você está me perguntando. Sim. Nós já passamos por essas experiências e a gente sabe o que pode acontecer, mas as mães não se dão conta de fazer isso, né? E às vezes a gente faz e mesmo assim o adolescente não consegue dizer o não. Não consegue dizer o não. Aí vem uma questão da adolescência, que é ter medo do garoto não querer mais ficar com ela, né? Da desvalorização de si, de não saber se dar o valor, de não saber se posicionar mesmo. E aí vem muito da figura, né? Que tem a ver como é que é a relação dessa mãe com esse pai. É uma mãe que é mais submissa, é o pai que manda, existe muito machismo aí. A mãe que tem que educar e aí a culpa foi da mãe que não educou. A mãe que não educou e o pai cobra, de quem é a responsabilidade. Então a gente cuida da família, né? Sim. Aí você tem que cuidar da família e falar com os E pais. nesse caso, por exemplo, em específico ou outro, é atribuído a responsabilidade a ela que não soube dizer não ou que subiu no apartamento, ou existe uma consciência ali de que faltou a orientação, né? Por exemplo, na universidade, que a gente já está acostumado a fazer mais esse trabalho preventivo, porque é um serviço que tem os alunos, e eu só faço ambulatório de adolescência lá. Então eu acompanho bastante já, né, os adolescentes da região. E aí sim, é uma coisa que no estágio de adolescência a gente sempre fala sobre sexualidade. E aí eu digo sempre para os alunos, a gente não pode perder essa oportunidade, porque ninguém vai falar desse assunto com eles se não for a gente. Nós somos a porta de entrada. Então é a gente que tem que orientar, porque os alunos se sentem constrangidos, porque a gente não tem isso na faculdade. Ninguém prepara a gente. Qual ginecologista você foi que pergunta se você tem uma vida satisfatória com seu marido, com relação sexual? É raro um médico estar preparado para isso, a não ser o gineco que se especializou em sexologia. Então a gente não tem essa formação na faculdade. Agora, na adolescência, não. A gente aborda sempre todas as questões sensíveis. Drogas e tudo, telas hoje em dia, Sim. né?